Seja bem-vindo ao Divã Uma Catarse Menos um Trauma na sua vida. Esse podcast vai ser muito diferente. Eu vou falar sobre temas que eu já falei. Tipo, ele é diferente, mas eu vou falar sobre temas que eu já falei várias e várias vezes. Ele vai ser diferente porque eu mudei. E isso já torna isso aqui bem diferente de todos os podcasts. Ele vai ser os dois temas principais, Ana e Monark. Beleza, nesse podcast passou várias mulheres, né? Ana, não, eu já falei da Ana, Jasmine, ou Yasmin, que é o nome verdadeiro dela, agora eu quero que se foda se haver processo. É, a Rachel, que na verdade é Raquel, qual que é o nome da outra? Angélica, teve outro também, esqueci. Mas várias das quais eu, eu destilei amor e ódio, já que eu sou um ser humano normal e um conjunto de elementos contendo antinomias ou paradoxos, né? Uma metamorfose ambulante. Todos os podcasts eles representam uma parte, ele é resultado material e histórico de determinado contexto e elementos psíquicos brigando e neurobiológicos brigando para ver qual que era a minha concepção e percepção no momento. Vários hormônios sendo liberados. Eu falo da minha perspectiva pessoal aqui, né? Eu falo da perspectiva da criança que sabia, de 7 anos, que era ateu, que sabia o que era sexo, que sabia, que refletia sobre a morte, sobre Deus, sobre o paraíso, o inferno. Da criança que já refletia sobre assuntos de adulto, sobre a pessoa que foi elogiada por neuroengenheiro, da pessoa que foi elogiada por biomédico, da pessoa que leu poucos livros, mas já fez 4 livros de poesia, um livro de filosofia, um conto, e é extremamente prolífico intelectualmente. Dessa argumento de autoridade que é sobre mim mesmo. Há muito tempo na Grécia, filósofos como Platão e Aristóteles, eles defendiam a liberdade de expressão, que é você se expressar livremente. Então tente imaginar a sua expressão e a liberdade dela como um universo abstrato, como um círculo, onde existe uma seta que ela tem uma deformidade, ela vai ligando com outra seta, ou seja, um encadeamento, um universo que é fechado em si mesmo, tipo uma topologia tiroidal. Quer dizer, o espaço toroidal, topologia toroidal, ou o espaço dodecaedro de Poincaré, onde é tipo o Pac-Man, que você sai de uma parte do universo e você volta para outra parte. Nesse universo da livre expressão, você pode fazer tudo o que você quiser dentro da expressão. E quando você sai desse universo para outro universo fechado, que é o universo da ação, é completamente diferente. Mas aí é que há a complexidade, porque existe a teoria dos sistemas que um interage com o outro, assim que funciona a termodinâmica e a entropia. Não existem sistemas adiabáticos, né? Ou seja, é tipo a internet. Existe a internet e ela definitivamente influencia as nossas vidas pessoais e como a gente interage com os seres humanos, e isso altera o nosso cérebro. Mas se você parar para pensar, a internet, ela não é palpável. Os seus pensamentos, eles não são palpáveis. Eles influenciam o mundo físico, mas eles são diferentes do mundo físico. Então você expressar qualquer coisa que seja está no campo da expressão. Porque que a gente, que é artista, a gente pode falar o que a gente quiser. Porque a gente orbita um campo de polissemia semiótica muito diferente, que carrega ambiguidade e um quadro, um cenário que não é literal e real. Por exemplo, eu posso dizer que o que você está ouvindo agora é o som do tragar de Cronos na entropia da minha vida, na sintropia da minha vida. É o som do violino, dos violinistas ao cair do Titanic. E o Titanic é o sistema capitalista. E o que você ouviu agora carrega uma verdade simbólica. Ou seja, quando a gente estabelece, por exemplo, uma cinematografia como a de Fellini, ou uma obra de arte como a de A Persistência da Memória do Salvador Dalí,
onde o fundador é considerado o André Breton, né? Um francês que propôs o surrealismo. Então tem muitas semióticas e muita ambiguidade. Boa parte da nossa comunicação linguística tem a ver com essa polissemia da ambiguidade. Muita coisa envolve contexto que não necessitaria que você explicasse é, tudo para a conversa fluir, entendeu? Se caso não houvesse ambiguidade e nem metáfora, analogia, você teria que esclarecer demasiadamente qualquer termo que você usaria. Isso se tornaria insuportável a comunicação. Mas é fácil para nós, artistas, é, não ser fiel à realidade, né? Só gostaria de mencionar algumas outras obras que falam de sonho, tipo Villain Sky, Páprica, deixa eu ver, A Origem, deixa eu ver, A Tragédia de Belladonna fala um pouco, né? Ah, tem, sei lá, obras musicais, né? Nômade, Sonho Lúcido, do Young Vegan, Sonho. É, tem muitas obras que falam sobre sonho. E esse limiar entre o abstrato e o concreto, entre a vida da consciência extraordinária e da consciência ordinária. Então, por exemplo, como que você delimitaria um ato falho se ele ocorre espontaneamente? Não existe na natureza, nas coisas em si, um delimitador para algo fora e dentro. A gente determina isso por convenção. Não é porque existe uma porta do mercado que do mercado para fora é um mundo e do mercado para dentro é outro mundo. Não, eles fazem parte do mesmo mundo. Então, a gente, como coletivo, estamos delegando o poder de, de nos expressar porque existe um sistema maior que nos oprime e manda na gente. Mas a grande virada, o grande estopim, insight, é que a gente é esse sistema, a gente é essa Matrix. Se a gente conseguir fazer uma revolução comunista, sabe o que vai acontecer? Outro sistema vai se instaurar, porque ele faz parte inerentemente da psique humana referente ao subproduto do desejo, que é a causa dos vícios, a canalização do desejo, que é quase como um vazio eterno, insaciável e monstruoso que busca ter tudo. Eu vejo o desejo através das coisas que não são o meu desejo. Nenhum usuário de droga morre pela droga. Ele morre porque não tem disciplina, não tem autocontrole e o seu desejo está sendo desenfreado através da resistência que os seus receptores daquela droga estão adquirindo ao longo do tempo. Então existe uma diferença crucial entre expressar uma ideia e entre levar essa ideia adiante, criar uma ideologia que tem aplicações práticas, comportamentais e de engenharia social. Mas é muito fácil interpretar o monarca como um lunático, porque ficou fácil, é um espantalho. A ideia que o monarca defende se tornou ruim porque está atrelado ao monarca, que é um sujeito com estabilidade psíquica. Mas esse ponto da ideia dele é um atrator. Ele sempre está em volta desse ponto. E não é porque uma ideia boa é defendida por alguém ruim, semioticamente ruim, que essa ideia automaticamente se torna ruim. Não é porque um nazista defende que, sei lá, animais devem ser bem tratados, que por ele ser nazista, logo a ideia de tratar bem animais deva ser descartada por um reduction ad absurdum, entendeu? O problema inerente às pessoas que vão contra o monarca é que o monarca também está defendendo o seu direito de ir contra o monarca. Esse é o princípio, metaprincípio que transcende as ocupações pessoais e microcósmicas, entendeu?
O problema é que as pessoas estão demasiadamente apegadas a uma pessoalidade. Tudo que elas veem, elas se veem e veem com uma pessoalidade tremenda e temem aquilo que elas são. Existe uma frase que é atribuída a Voltaire, né? Que ela diz: eu não, como é que é? Peraí. Eu não concordo com o que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. O Voltaire é um dos iluministas, né? Tem qual? Tem o não, é Russell, né? Mas eu esqueci sem falar o alemão, né? O Rousseau, é Rousseau, né? O Montesquieu, o Adam Smith, qualquer outro. Tem um que é muito falado, só que eu sempre esqueço dele. Tá, foda-se. Então você vai ver, qualquer pessoa que debate com o monarca ou que fala sobre o monarca acaba incorrendo em alguma falácia. Por exemplo, aquela daquele entrevistador que entrevistou o Igor 3K, que ele fala: "Ah, o monarca só quer fumar maconha dele e nem que para isso teria que existir um partido nazista." Então ele faz uma falácia da causa falsa. Ele faz uma correlação espúria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele só associa dois termos, usando um salto lógico que nada tem a ver com nada, para causar essa semiótica de a gente é bom e ele é mau. Para, no fundo, silenciar as pessoas, para delegar o nosso poder na mão de um pequeno grupo oligarca determinar o que pode ou não ser falado. Então, existem muito mais poderes do que apenas o executivo. O presidente, ele preside muita pouca coisa. O presidente, no caso, ele teria que ser a pessoa que canaliza pessoas para ministrar determinados departamentos. Tipo assim, eu quero determinar tal pessoa como o ministro da saúde, que vai ajudar a aumentar a longevidade, a expor conhecimentos científicos, sei lá. Tipo, o que o Bolsonaro fez foi meio que um crime, né? Porque ele foi anti-vacina. Isso pode acabar matando bastante pessoas. Não é como se o que o Lula tá fazendo agora, fazendo várias pessoas passarem fome e roubando aos montes. Não é como se isso também não fosse um crime. Só que um é chamado de genocida e o outro é chamado de santinho. E outro problema que eu já comentei extensivamente se refere à polarização política. Como as pessoas estão polarizadas. É um viés psicológico viciado em bater automaticamente em quem elas acham que está contra ela, contra a visão de mundo delas, contra o ego delas. Quando essa pessoa está associada a um conjunto de elementos psíquicos e de ideologia, ela se apega e se associa a essa ideologia. E quando você fere essa ideologia, quando você refuta logicamente essa ideologia, essa pessoa se sente atacada. Ela é atacada, não a ideia dela. A pessoa meio que não consegue se dissociar. A real é que tem um problema que não é necessariamente um problema tão grave, que seria a falta de articulação cognitiva do monarca. Ele não sabe defender bem uma ideia. Tipo, nesse podcast eu tô defendendo muito melhor a ideia da liberdade de expressão do que o monarca defendeu na carreira dele inteira. O problema dele também é que ele não tem um filtro. Ele, tipo assim, ele apanhou muito de ambos os lados. Então, ele falou, tá, então tem alguma coisa aqui que diz pra mim que eu tô certo. Mas isso não é uma verdade. Tipo, defender irrestritivamente não é a solução. A solução é um caminho do meio, é uma ponderação entre dois extremos. Ele definitivamente não é um bom comunicador. Só que o ódio, ele gera muita tensão em cima de uma pessoa. Gera o que eu já tinha falado em outro podcast, essa força mental e egregorial, ou seja, uma egrégora, que alimenta a tensão em volta do monarca. Ele só ganha força por isso, porque as pessoas continuam prestando atenção no que ele fala. As pessoas continuam falando que ele é burro e que ele é burro e que ele é burro. E as outras pessoas que pensam, cara,
eu acho que o brasileiro médio é burro. E se o brasileiro médio é burro e ele tá falando que alguém é burro, coletivamente, talvez essa pessoa tenha um ponto que as pessoas não estão conseguindo enxergar. E é interessante isso, de você conseguir analisar de forma holística como as pessoas são complexas. Por exemplo, tem 194 episódios que eu fiz de podcast. Tem miríades de percepções diferentes. Eu defendi veementemente e vigorosamente a ideia solipsista de um idealismo de Berkeley, que eu tive a ideia sem saber que era do Berkeley. E depois de muito estudar e muito aprender, eu agora me tornei realista. Mas ainda sobrou aquele resquício de um pouco de idealismo subjetivo. Eu sei que não tem como provar empiricamente que antes de você nascer ou depois que você morrer, a realidade existe da forma que ela existe. Ela pode existir, mas não como ela existia para você. Aí acontece o que me fez querer gravar esse podcast. A Ana, que não fala comigo tem quase 2 anos, ela manda: Inferno, para de ser burro, porra de monarca, irmão. Acorda pra vida, cara. Vamos tentar melhorar. Você consegue ser melhor. Você tem potencial. Esquece esses papos de esquisito de ódio. No fim vai ficar tudo bem. E vai dar tudo certo na sua vida. Bora evoluir, beleza? Aí eu falei: quem é tu? Ela, adivinha? Ana? Nada. Aí eu mandei um kkkk. Porra de monarca, irmão. Fala comigo. Kkk. Aí ela falou: falar o quê? Só te dando os papos. Sério? Tira essas coisas da cabeça. Aí eu falei: carai, mete o louco. Eu só tenho ódio. Aí ela falou: Arthur, foca em melhorar sua vida. Você é melhor que isso. Você sabe. Você sabe do seu potencial. Tenta melhorar, por favor. Tchau. Aí eu falei: tô bolando meu tabaco e querendo meu fim. Quero câncer, viagem pro Himalaia e meditação extrema. Já era. Aí eu mandei uns áudios que eu tava muito puto falando do sistema e o caralho, falando que a gente é um câncer no sistema. E aí ela manda uma mensagem como se ela fosse superior. Eu odeio isso. O ego feminino é uma merda. Puta que pariu. Eu já passei dessa fase. Não tem, já era. Tem como. Tudo é escolha sua. Eu mandei vários áudios que eu tava conversando com um amigo meu sobre essas coisas que me irritam. Aí ela falou: indico você estudar análise do comportamento e não deixar de estudar psicologia. Cara, eu estudo psicologia desde 2021. Então, você tá muito atrasada. Basicamente, eu já fiz minha própria faculdade. Eu já estudei como um universitário estuda. Eu já sei tudo que eles sabem. E, tipo, tem muito universitário que eu conversei, porque eu trabalhei numa faculdade, que não sabia um terço do que eu sabia. E eu não me aprofundei substancialmente. Tipo, que livro que eu li de psicologia? Eu li Introdução da Psicologia, eu li esse ano eu li 4 livros e eu tô relendo o quinto, né? Eu li o início desse ano em 14 dias, Incógnito, A Vidas Secretas do Cérebro, de David Eagleman. Eu li em 28 dias Cérebro, uma biografia do mesmo autor, David Eagleman. Eu li Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Wilhelm Nietzsche. E eu li, como é que é? Cosmos, do Carl Sagan. Ou seja, li 2 livros de neurociência, um de filosofia erudita, do qual pessoas fazem teses de doutorado, e li Cosmos, que é de um astrônomo, e vi vários erros que ele comete no livro dele. E tô relendo A República de Platão. Ano passado eu li um livro que é quase de psicologia, né? O Lado Doce da Melancolia, de Susan Cain, uma autora best-seller dos Estados Unidos. Em média, todos esses livros que eu li tinham em média 400 páginas. Ou seja, 400 páginas, mais 400 páginas, 800 páginas, mais 400 e 400 dá em torno de 1.700.
Na verdade, errei, é 1600. Basicamente, eu já cheguei às verdades últimas da realidade, eu já sei as coisas, eu sei da realidade fractal, eu sei como as coisas operam de forma matemática, eu sei que a geometria sagrada, a biologia, eu já envolvi o conhecimento das redes miceliais, das redes da internet, da rede do cérebro, da rede neural e das filamentos cósmicos, da sintetização da biologia com a computação, com a informação, com a teoria dos sistemas, com o princípio hermético. Ou seja, eu já fiz o trabalho que pessoas levam anos e anos, vidas e vidas para fazer. E eu só estou no início da minha. Eu tenho livros geniais. Eu só precisaria de uma editora, de uma pessoa para me ajudar com o foco, com a coerência. Tipo assim, eu tenho as ideias, eu já consegui organizar elas o máximo que eu podia, mas eu nunca prestei atenção na escola, eu nunca fiz um artigo acadêmico, eu nunca trabalhei de forma sistêmica. Então, para mim, é bem complicado isso, por mais que eu tenha feito de uma forma primorosa para quem nunca estudou uma maneira de fazer isso, já que eu tenho muitos traços de superdotação e muitos traços de genialidade também, sem falsa modéstia. Voltando ao assunto do Monark, tem frases dele que ficaram muito merdas, como a do Maurício Meirelles, onde ele fala que pro pedófilo se expressar, tem um contexto, tipo assim, deixe os nazistas ou pedófilos se expressar porque fica mais fácil encontrá-los e realmente puni-los quando eles fizerem algo no mundo das ações. O problema que as pessoas apontam é que eles podem crescer dentro do sistema, se nutrir de outras pessoas que têm os mesmos pensamentos que eles e gerar um grupo que acaba cometendo no mundo da ação. O, o problema dessa dicotomia absolutista é, tá, se ele só se expressar, nada ocorre no mundo da ação. Agora, quando ele se expressa no mundo da ação, é diferente da expressão pura. Eu discordo, eu não concordo com a liberdade de expressão irrestrita, eu só tô falando a tese dele. Eu não concordo que nazista deve se expressar, o pedófilo devia se expressar. Ele falou até com o outro mais louco ainda, qual que é o nome do cara que fala é verdade ou é mentira? O Renato 38, né? Que devia ter realidade virtual é, ele para eles se satisfazerem. Eu acho que não, tá ligado? É muito muito bizarro, sei lá. Muito bizarro esse feticismo com a inocência e com a pureza infantil, sei lá, muito desgraçado isso. Eu já critiquei isso várias vezes, mas, tipo assim, é muito fácil você vir aqui, pegar um podcast solto ou ouvir alguma frase solta e falar: Nossa, você é incoerente, você é mau, você tá com ódio. Tá, eu tô com ódio, eu posso expressar meu ódio. Porque se eu não expressar, o que que vira? Vira repressão. O que você, o que você não expressa, você implode e acaba explodindo. Se você vai reprimir, eu tenho ódio, mas eu nunca vou expressar. Uma hora ou outra, você vai contendo, tá? Eu vou contendo. Mas uma hora ou outra vai acontecer uma abreação, uma descarga emocional gigantesca. Isso é invariável, vai ocorrer, porque existem constantes no mundo social. Sempre vai existir a estimulação para existir o ódio, sempre vai existir a estimulação para ocorrer a frustração, a rejeição e etc. Nunca vai deixar de existir. É aquela frase: nada novo sob o sol. Eu lembro que ocorreu a treta com a minha tia porque eu defendi o direito dela se expressar contra a minha expressão. Ou seja, o meu ato tá transcendendo a situação, tá transcendendo, tá no microcosmos das relações, dos princípios. Tá muito além do eu e você, é, eu e tu, ele, ela, meu, seu, tá além disso. É tipo, existe um princípio universal que eu tô defendendo que te libera para sentir o que você quer sentir, porque não tem como controlar emoções. Tem como a gente é, criar condicionamentos que minam ou afloram determinados comportamentos e práticas sociais.
Tem aquele paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Onde ele fala da liberdade de expressão e tal, até onde devemos eh, tolerar os intolerantes, até onde devemos, né? Mas se a gente não tolera o intolerante, a gente se torna o intolerante a não ser tolerado, né? Essa é o fundo do paradoxo, ao meu ver. Eu quero defender a liberdade de alguém me criticar, de me insultar, de falar qualquer coisa ao meu respeito. Porque se eu não defendo a liberdade dele falar, eu acabo minando, por princípio lógico, o meu direito também de insultar, de me defender, de tal. Porque isso é lógica, é básica, é lógica básica. Eu já falei aqui diversas vezes. O ato de falar, ele envolve vários mecanismos fisiológicos, né? Os pulmões, o brônquio, como é que é? Os alvéolos, tudo, todas essas estruturas, os brônquios que têm fractais, a estrutura, o ar, e tudo isso é um processo impessoal. Sai do seu brônquio, dos alvéolos, um ar que aí sai para laringe, faringe, o assoalho, o véu palatino, o céu da boca, a língua, toda essa estrutura, quase todo o corpo se movimenta para você conseguir falar alguma coisa. Mas a fala acaba sendo uma convenção social. É, se algum, se algum russo fala de mim, se me xinga, eu não vou entender porque o meu cérebro não decodifica neurolinguisticamente o que ele está querendo dizer. As palavras dele, a convenção social que é válida para ele, não é válida para mim, para o meu sistema. A pergunta é: quem deve restringir os parâmetros da realidade que divergem da nossa vontade, né? Quem deve restringir o que é certo ou errado de falar, o que é moralmente certo ou errado? Qual que é o valor do valor? Entende? O que baseia a base? Ou seja, há um paradoxo de Sócrates, um paradoxo do monte. Onde está esse limite? Tipo, a liberdade do outro começa quando a minha termina, ou a minha liberdade termina quando começa a do outro. Quem determina isso? Ou seja, toda vez que um esquerdista, que um comunista tá falando, você é fascista, você é isso, você é aquilo, essa pessoa tá querendo silenciar a pessoa. Mas, se há um outro fascista, ele não vai se insultar primeiramente e ele vai querer te calar, exatamente como você tá fazendo com ele. Teve um outro exemplo que eu usei em outro podcast que foi a seguinte coisa. É como a eugenia. A liberdade de expressão é como a eugenia. Imagina que você vê uma pessoa feia ou um discurso feio e você quer eliminar essa pessoa feia ou discurso feio e limar. E só que existam pessoas ou discursos bonitos de olhos azuis, pele clara. Você acha certo isso? Então você acha certo por analogia, não seriamente, que a eugenia deve ser feita. Então, expressões genéticas que se expressam de forma menos harmoniosas devem ser deletérias, devem ser negadas ao direito de existirem, entendeu? Tá entendendo o ponto? Só que, depois de analisar muito o comportamento humano e o comportamento de massa, a psicologia de massa, a moral de rebanho e tal, você percebe que a solução lógica para as coisas é a extinção em massa. O ser humano, ele merece ser extinto coletivamente. Eu queria poder apertar um botão e dizimar a humanidade toda de uma vez, para ninguém sentir falta um do outro, sofrer com a falta um do outro, porque isso seria o maior ato de misericórdia e empatia que a humanidade teria. Se eu deixo uma pessoa viver, eu aumento o sofrimento dela, aumento a vontade dela de fazer coisas inúteis. As maiores conquistas da humanidade não vão levar a nada. Um dia o sol vai explodir e tudo que a humanidade conquistou não vai ter valido de nada. Porque a gente não vai alcançar a velocidade da luz, a gente não vai achar um planeta habitável perto da Terra, a gente não vai conseguir criar uma atmosfera rica, boa lá. Não vai ter esses passos, não. A gente não consegue levar biodiversidade para qualquer outro planeta sem excesso de gastos. A gente vive num sistema opressivo. Então as grandes elites, elas criam essa polarização, essa dicotomia direita e esquerda para
os povos mais ignorantes brigarem entre si e ser uma cortina de fumaça para problemas maiores, entendeu? A própria instituição militar e policial, ela é um ato da burguesia, da elite, para defender a riqueza deles e manter afastados os pobres e manter eles na fome. É muito fácil você ver um vídeo onde um policial humilha um vendedor ambulante, humilha um trabalhador, bate em mulher, espanca alguém e você nem entende o contexto. Agora, quando você vê os policiais, quando tem um pedófilo, um cara do Comando Vermelho, sob a tutela da polícia, é, visivelmente sob o mesmo ambiente que eles nunca espancam, eles nunca batem, eles nunca ofendem. Cara, é muito difícil isso, e você vê isso. Aí a desculpa deles é os direitos humanos, mas os direitos humanos não servem pro vendedor ambulante que você agrediu. Então existe muita fake news espalhando coisas para deixar a população mais ignorante, mais enviesada, mais contra as outras. Por exemplo, o Conselho Tutelar. Outra instituição filha da puta. É, é muito fácil você ver que crianças que querem empreender, que querem vender bombom, que querem fazer tal coisa, eles vão lá e bloqueia, proíbe, diz que é trabalho infantil, diz que é tal coisa, mesmo que seja uma iniciativa da própria criança e que não nada tem a ver com os pais não tomam nada do dinheiro da criança, entendeu? Mas eles vão lá e se envolvem. O imposto é uma imposição. Você paga imposto porque você ganhou dinheiro, porque você perdeu dinheiro, porque você investiu, porque você comprou tal coisa, porque você quebrou o carro, porque você consertou o carro, porque você compra no mercado, porque você não compra no mercado, tudo tem imposto. Aí criou-se e difundiu através da massa que quem está contra o sistema é lunático, é mongoloide, pratica a teoria da conspiração, não sabe do que está falando. É um jogo sistêmico, é engenharia social, simples e pura. E isso cria o quê? Um fortalecimento na ignorância das pessoas menos inteligentes. A gente vive num planeta onde os recursos eles são cada vez mais escassos, cada vez mais limitados. O mundo ele é finito, por mais que pareça que ele gere indeterminadamente recursos, ele é finito. E a gente quer demasiadamente, o capitalismo prega que a gente tem que morder a- 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 as mamas da Gaia. A gente tem que sugar até o último da Terra. Isso não vai dar. Os recursos são limitados. A gente, uma hora ou outra, vai brigar por recursos porque eles acabaram ficando escassos. Então, a socioeconomia pregou que a gente tem que se reproduzir demasiadamente para criar novos escravos, novos servidores do Estado, novos contribuintes burros, onde você joga óleo, você joga miojo, você joga é, coisas baixas que fodem o sistema imunológico dele, para ele joga chocolate, tipo, a pele da mulher ficar oleosa e ela buscar cosméticos que melhorem a pele. Joga doença neles para eles buscarem remédios que fodem os rins deles. Aí eles buscam remédios para ajudar os rins que causam dor de cabeça, que aí depois tem um remédio que causa outro efeito colateral. Sempre existe um efeito colateral. Exatamente porque os bioquímicos nas fábricas sabem o que vai causar. É uma arquitetura sistêmica. Tem uma música muito da hora do FBC que ele fala o seguinte: sua fatalidade, o meu sucesso, essa dualidade que eles chamam de progresso. O Nietzsche chamaria isso de a moral dos escravos. Os mais fracos criam ideologias para punir os fortes por serem fortes. Existem inúmeras causas pré-existentes que determinam cada ato. Então é um sistema que ele manipula a gente feito marionete. O que eu estava falando do executivo, né? Tem não é parlamentar, tem o jurídico e. Ai caralho, qual que é? Legislativo, né? O executivo que executa, o legislativo das leis e o judiciário para determinar as leis. Seria mais ou menos isso, né? Os três poderes do Montesquieu, nenhum pode se sobressair sobre o outro.
Então parece que é uma abstração, né? Que a gente fala eles, o sistema, eles. É porque eles não têm nome. Eles usam logotipos, eles usam semiótica, eles usam coisas intangíveis para que não há um rosto para bater, não há um físico, porque é inerente à mente esse sistema que precisa de pessoas que obedeçam, submissas, que necessitam de pessoas que mandem, que são opressoras. Aquela história dos Rockefellers que eles precisavam de mão barata. Então eles criaram um sistema educacional, a escola, para criar pessoas obedientes. Segue uma cronologia, vai todo dia nesse mesmo horário, para criar mão de obras baratas para eles não ter que lidar com pessoas lúcidas e conscientes que sabem o seu valor. Se todo mundo soubesse isso, o sistema colapsaria. Só que é muito interessante, eu falei isso há 1 ano e meio com um cara lá que era terraplanista, ele sempre falava disso, né? Eles. Aí eu falo, cara, como que você sabe? Como que eles permitiram que você soubesse da existência deles? E esse é um argumento interessante, mas depois várias pessoas usaram o mesmo argumento, aí eu comecei a pensar, porra, então ele deve ter uma falha. O Pedro Loso usou esse argumento, pessoas no TikTok usaram esse argumento. Aí eu comecei a contrariar ele. Se pessoas tiveram a mesma ideia que eu, então talvez essa ideia não seja tão boa. Porque as pessoas não são boas para ter ideias. Então realmente existe uma arquitetura, uma engenharia social, um sistema, o eles, que é concreto e abstrato ao mesmo tempo. Não existe uma linha rígida entre concreto e abstrato. O budismo mostra isso. A meditação tem efeitos práticos, por mais que seja abstrata. Então, de alguma forma, faz parte do esquema estratégico deles, que a gente saiba deles, que a gente fique com ódio deles, que eles lucrem com o nosso ódio, porque a gente nunca vai saber onde é que eles estão, a gente nunca vai eliminar todos de uma vez, e se eliminar, surgirão outros. Esse é o agente Smith da Matrix. O sistema, o grande alicerce da ampliação total é o ego, é o apego, é aquilo, tipo, existe algo que é meu e ninguém pode tirar. Então esse ego coletivamente criou o capitalismo para criar pessoas que têm que se autoafirmar para continuar na ilusão de sempre e continuar trabalhando e continuar sendo oprimida para sempre. Então sempre teve isso na história, tipo o Império Constantino, Roma, como é que é? O espartano, o nazismo, o fascismo, o comunismo do qual que é? Stalin e do tinha o Trotsky, qual que era o outro lá? Esqueci. No fascismo da Itália tinha o Giovanni Gentili. O Mussolini era muito fã do Karl Marx. Então o que eles criaram foi essa falsa sensação, essa ilusão e delusão que a gente se autoimpõe de que a gente pode se libertar, que existe uma forma de combater eles. E até isso é uma ilusão que eles criaram. Então o ato de perceber, tá, eu tô sendo manipulado, faz parte da manipulação também. O fato da gente falar, existe um sistema, é o que o sistema quer também. Não faria sentido, não seria coerente, não teria lógica o sistema permitir que a gente soubesse da existência deles se isso não fosse lucrativo, se isso não retornasse um benefício. Não é porque a gente é muito inteligentinho e a gente consegue inferir logicamente que eles existem. Em contraste, o médico não vive sem a doença, sem o câncer, o polícia não vive sem as leis, não vive sem o tráfico, sem os assaltos. Tem que existir uma forma deles executar a performance de quem eles são ou acham que são, para, como disse o Hal Seixas, contribuir para o nosso belo quadro social. Então sempre vai existir tráfico, porque sempre vai existir um sistema que deixa as pessoas tristes, estressadas, querendo um refúgio, querendo um escape. E esse escape é as drogas, porque a droga, ela sempre acompanhou todas as civilizações. Na Amazônia, o ayahuasca. No México, a mescalina, o peyote, o São Pedro, qualquer. Em toda a humanidade, o cogumelo. Há registros de 10 mil anos atrás, de 5 mil anos atrás, do ayahuasca, do cogumelo, de vários disso.
Então sempre houve um consumo. Atualmente a droga moderna é o café. E aqui que entra o ponto de virada. Há 2.600 anos atrás, quase 2.600 anos atrás, um cara, que era um príncipe, chamado Siddhartha Gautama, virou o jogo. Ele saiu da Matrix. Ele só comia o que cabia nas mãos. E ele era um príncipe. Ele tinha poder social, ele tinha relevância, mas ele decidiu se abster disso e entrar na vida ascética, na vida santa, para transcender a mente, transcender o sistema. Ele só necessitava da consciência dele. Ele se tornou mais autossuficiente do que a gente consegue ser. Até esse celular que eu estou usando agora é uma forma de corrente, é um aprisionamento sistêmico. É muito fácil para eles mandar frequências além do espectro auditivo que eu sou capaz de ouvir, ou abaixo dele, além do infravermelho ou do ultravioleta, que o meu cérebro responde, mas eu não enxergo conscientemente. Existem inúmeros casos que reforçam o poder de Buda. Monges, né? Monges que caminham em brasas quentes, quentes demais, como se não houvesse dor. Aquele monge que fez autoimolação, tacou fogo nele mesmo num protesto e conseguiu se dar bem. Tem o método in-off, do cara que nada no Ártico, fica só de sunga nos polos, né? Ele usa método de respiração de monges, ele libera endotoxina, ele controla a resposta imunológica dele, basicamente. Teve o outro que, com eletrodos de eletroencefalograma, viu que ele liberava ondas gama deliberadamente como ele queria. Foi considerado o homem mais feliz do mundo. É o processo de mumificação dos monges, que demora 10 anos para o corpo dele se tornar um Buda, que não é comido por vermes. Inúmeros outros. Teve o relato que é considerado anedótico do indiano que disse que ficou 70 anos sem comer, que os cientistas colocaram ele 15 dias em um quarto fechado e ele nem comeu nem bebeu água, mas saiu de boa, não morreu, ficou bem. Isso tudo é documentado. E outra coisa, tipo, a força hipster, na época, eu acho que é quase na mesma época, ou na mesma época do Woodstock, que eles conseguiram ajudar os Estados Unidos a ter consciência de não lutar contra os Vietcong e aquela luta idiota do marcatismo contra o comunismo e tal, porque eles queriam acabar com... Era com os ucranianos? Não, não, calma aí. É Vietnã, porra. Não era... Não tem nada a ver com a Ucrânia, é o Vietnã. Confundi. Tem relatos que falam que pessoas com cegueira de nascença, cegueira genética, conseguiram ter experiências de quase morte e descrever perfeitamente cenários que elas não conseguiriam de forma nenhuma. Conseguir visualizar coisas de uma forma muito precisa, que não teria como. Vários relatos de experiências de quase morte que mostram que a nossa consciência não está presa ao corpo. E existe esse sistema que faz a gente acreditar que o corpo limita a gente, mas é a nossa mente que limita o corpo. Existe a tal da superposição quântica, da interpretação de Niels Bohr, do emaranhamento quântico, que foi provado e rendeu o Nobel de Física em 2022. A superposição quântica, que tem do de Broglie, né, que foi... Aí depois o Schrödinger usou a equação, descreveu o gato que está vivo e está morto, para descrever a onda e partícula da luz. Ele fez a equação, aí tem o colapso da função de onda, quando o observador, que pode ser qualquer sistema que interaja e guarde informação, colapsa outro sistema, ou seja, a realidade é relacional. Não existe um ponto isolado no universo. Todos estão em relação simultânea. Se um dia tudo foi o Big Bang, então todas as partículas estiveram no mesmo ponto. Então, por emaranhamento quânticos, elas estão todas relacionadas. Os indianos, eles têm relatos anedóticos que falam que eles podem levitar, que eles têm poder de invisibilidade, entre aspas, mas seria mais algo como se tornar imperceptível e manipular a percepção das outras pessoas ao bel prazer deles, né? O Siddhartha Gautama foi muito, muito além do que o Michel Foucault conseguiria.
O Michel Foucault examinou algo, um sintoma. Ele falou a relação de poder. Tudo tem essa relação de poder. Mas o Siddhartha Gautama foi além. Ele viu a força do ego, ele viu o desejo, o apego como força subjacente a isso. As pessoas, elas, tipo, o poder, antes do poder, há esse ego, há esse apego, há essa coisa, tipo, a pessoa que se apega muito a dinheiro, a mesquinhez, a avareza, ela canalizou esse desejo ruim para aquilo. A pessoa que é luxuriosa, ela tá escrava do prazer imediato, do hedonismo. E é isso que é subjacente à natureza humana. Pronto, dei a minha palestra.